diz que eram primeiros contatos dos portugueses com os índios. Como os índios assistiam à primeira missa, quando pela primeira vez aqui esteve o seu corpo, sangue e alma de divindade ao nosso Messias, ao nosso Senhor Jesus Cristo, na consagração. E os índios não sabiam o que estava se realizando, mas intuíam que algo sagrado se realizava. Então, o primeiro monumento erguido em nossa terra foi uma Santa Cruz. E Caminha descreve como se ergueu essa Santa Cruz, como os índios ajudaram os portugueses a erguer essa Santa Cruz. Mas ele termina a sua carta ao rei de Portugal com a seguinte frase: mas o melhor fruto que nela se deve fazer, se pode fazer, me parece, será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar, fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. E de fato, toda a epopeia portuguesa foi muito mais inspirada pela fé, pelo desejo do acrescentamento da nossa santa fé, do que propriamente por interesses comerciais. Todos sabem, historicamente, que mais da metade dos navegadores não voltavam, naufragavam, mas eles saíram para o acrescentamento da nossa santa fé. E de fato, português, um outro aspecto bonito também de Portugal. O primeiro ponto do Brasil avistado foi o Monte Pascoal. E no Monte Pascoal encontraram um cipó que tinha exatamente no seu caule a cruz que marcava as velas cabal. O professor Paulo Cruz pode ver aqui. Esse cipó só existe no Monte Pascoal, mas é mais um sinal da predileção de Deus nosso Senhor pelo Brasil. Mas assim continua a nossa história. Em 1548, veio primeiro o governador-geral, Tomé de Souza, e diz o regimento dado pelo rei Dom João III a Tomé de Souza: a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Alguns anos depois, 1580, o Brasil cai sob dominação espanhola. Morre o rei Dom Sebastião, assume o trono o Dom Henrique, que não tinha filhos, e quando ele falece, Portugal cai sob dominação espanhola. E veja que é a experiência do empreendedor de Portugal. Portugal ficou 60 anos sob dominação espanhola. Em 1640, Portugal voltou a ser independente, ou chamada famosa Noite dos Conjurados, em que se aclamou, nessa ocasião, um descendente exatamente do condestável Nuno Pereira, que havia sido quem havia defendido Portugal contra os espanhóis depois do falecimento do rei Fernando Formoso. Foi o eventual Nuno Pereira, hoje é santo de altar. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI recentemente, e que é o fundador do Casa de Bragança. E assume o seu descendente, o Duque de Bragança, depois de uma rebelião contra os portugueses, contra os espanhóis. E se restabelece a independência de Portugal. Então, a primeira casa foi Borgonha, a segunda foi a Ris, e a terceira a de Bragança, que, por sua vez, dividiu-se em 1822 com a proclamação da independência. Mas continua na nossa história. Em 1640, 60 anos depois de 60 anos de dominação espanhola, foi feito o Tratado de Madrid, e estabeleceu uma nova fronteira na América do Sul, e reconhecia o princípio ocidentis. Isto é, aqueles que colonizaram uma região passaram a ser, essas terras passaram a pertencer àquele reino. E o Brasil tinha uma pequena faixa de terra que ia de Laguna,
passou a ser essa grande nação que nós somos hoje, esse grande país. Passou praticamente as atuais fronteiras do Brasil com relação aos nossos irmãos pan-americanos. Aí vem o que é o espírito empreendedor de Portugal. Aliás, é bonito ver como Portugal, esse país pequeno, exatamente cumprindo o que nosso Senhor Jesus Cristo havia ordenado a Dom Afonso Henriques. Portugal conquistou, por ocasião de navegações, praticamente a metade do mundo. Portugal, naquele tempo, tinha menos de 1 milhão de habitantes. Mas conquistou a África, a Índia, a China, o Timor, colonizou o Brasil. Em 1640, ocasião exatamente da separação de Portugal da Espanha, o Brasil passou a ser a joia da coroa. E o príncipe herdeiro da coroa de Portugal passou a ter o título de príncipe do Brasil. Tal a importância que Portugal dava ao Brasil. E assim depois tivemos 1808, com as invasões napoleônicas, e Dom João VI, o príncipe Dom João, que era regente, porque naquele tempo ainda vivia, a sua mãe, a rainha Dona Maria I, foi uma grande rainha, infelizmente mal vista pela historiografia maldosa da República, mas foi uma grande rainha. Ela reinou efetivamente em Portugal durante 21 anos. Em Portugal era conhecida como Dona Maria a Piedosa, a grande devota do Sagrado Coração de Jesus. E ela construiu a primeira basílica em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, que é a Basílica da Estrela em Lisboa. Mas, por ocasião da Revolução Francesa, ou vendo as notícias trágicas da França, a morte do rei Luís XVI, ela teve perturbações nervosas e não tinha mais condições de continuar como rainha. E aí assumiu o poder como príncipe regente o seu filho, Dom João. Dom João, por ocasião das invasões napoleônicas, vendo que Portugal não teria condições de resistir às tropas coligadas com Napoleão da Europa inteira, preparou uma retirada estratégica brilhante. A vinda de Dom João não foi uma fuga, foi uma retirada estratégica longamente preparada, em que ele foi se equilibrando entre a França e a Inglaterra muito espertamente. Napoleão odiava Dom João VI, porque dizia que foi o único rei que me enganou. Aos demais, ele venceu no campo de batalha e o submetia. Assim foi com a Prússia, assim foi com a Áustria, assim com aqueles vários reinos da Europa Central. Dom João não. Dom João veio para cá e garantiu com isso a continuidade do mundo luso. Ele aqui chegando, deu-se conta que o estudo, um projeto de um grande paulista, era o futuro do mundo luso, de José Bonifácio, que sugeriria a formação de uma comunidade das nações de língua lusa, englobando Portugal, Algarve, o Brasil, Angola, Moçambique, a parte da China colonizada pelos portugueses, da Índia colonizada pelos portugueses, o Timor, lá do outro lado do planeta, com capital no Rio de Janeiro. Isso explica a extraordinária ação de Dom João VI durante o período que aqui esteve. Explica também por que Dom João não voltou imediatamente a Portugal logo depois da derrota de Napoleão em Waterloo, que foi em 1840. Pelo contrário, ele permaneceu. Em 1815, ele formou oficialmente o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, com domínio sobre todo o resto do mundo luso, com capital no Rio de Janeiro. Euclides da Cunha, republicano histórico e suspeito, diz em um de seus livros que nunca se sentiu a ação do governo central com tanta intensidade no Brasil quanto no período em que aqui esteve Dom João VI. De fato, ele formou Jardim Botânico, as primeiras escolas de medicina, as primeiras escolas de engenharia, o Arsenal de Marinha, a Escola Naval, a Academia Militar, a Escola Naval. Ele nunca queria ter a Escola de Belas Artes, o
Banco do Brasil, o primeiro banco da história de Portugal, o Banco do Brasil, lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Ele só voltou para Portugal forçado uma revolução do Porto, que ameaçava lançar Portugal num caos semelhante à Revolução Francesa. Isso, ele então voltou, mas teve a sabedoria de deixar o seu filho mais velho, o herdeiro da coroa, como regente. Ele deu um último conselho: meu filho considera que o futuro não está na velha graça da Europa, mas sim nesse país promissor. Põe esta coroa em tua cabeça, antes que o vento grego faça. O resultado é que nossa independência, diferentemente de nossos irmãos pan-americanos, não resultou das ambições dos caudilhos que queriam ser presidente da República, só que tinha a influência. Não resultou de revoluções sangrentas, que custaram milhares de mortos, mas foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno. Com isso, nós tivemos a nossa integridade territorial, política, social, psicológica, admirável e invejada por nossos vizinhos. Eu me recordo uma vez, fazendo uma palestra numa universidade, na Universidade del Mar, do Chile, que é Via del Mar, seria equivalente para o Chile, ao ITA aqui no Brasil, para a nossa Força Aérea. Os almirantes, vários almirantes presentes, todo o almirantado chileno, os almirantes que dizem, o que diferencia o Brasil do país pan-americanos foi exatamente a forma que foi feita a independência. E a nossa tragédia, diziam os chilenos, é que não havia em Madrid um rei com a sabedoria de Dom João. Nós pedimos continuamente a Madrid que enviassem príncipes para continuar a obra de Espanha na América e nunca nos ouviram. Ao passo que Dom João aqui deixou seu filho como regente, ainda não aconselhou de proclamar a independência. Assim nasceu o Brasil. O Brasil teve a sua primeira Constituição em 1824. A independência foi em 22. Mas para ver o que era o Brasil naquele tempo. O Brasil, em 1822, somando os negros, os índios e os brancos, tinha 4 milhões de habitantes. E é por isso que naquele tempo o Brasil é uma nação unitária e não uma federação. Havia várias províncias, mas passou a ter um governo central para exatamente evitar a tendência ao separatismo semelhante ao que houve nos países de língua hispânica. Isso garantiu a nossa unidade. Então, foi a primeira Constituição, a Constituição de 1824, que foi, do ponto de vista técnico, a melhor Constituição da nossa história. Não há constituição de direito constitucional que negue essa realidade. Uma Constituição simples, precisa e concisa, que trata as questões essenciais das grandes linhas do governo, da formação e da coesão da nação. Dizem as más línguas uma Constituição tirânica, otorgada. Nós, monarquistas, capitães, dizemos que foi a mais democrática de nossas constituições. Porque, de fato, o que aconteceu? Foi convocada uma constituinte, depois de algum tempo se deram conta do óbvio. Assim como não se pinta um quadro com 50 pincéis, não se redige um texto com 50 penas. A constituinte, depois de um caos inicial, foi dissolvida, foi escolhida uma comissão de sábios que redigiu a nossa primeira Constituição. Depois, esse projeto foi enviado a todas as câmaras municipais do Brasil para receber sugestões. E aí foi feito o texto final, com a aprovação das várias câmaras municipais. Nesse sentido, foi mais democrático nossas constituições.
inventam novas inventárias com razão, não inventa pouco. Nós tivemos o primeiro império, foi até 1831. Houve a abdicação da Pedro I, o período da regência até 1840, e os historiadores dizem que foi um período, uma experiência republicana em plena monarquia. Revoluções, problemas internos, e os próprios conseguiram chegar à conclusão, os próprios regentes chegaram à conclusão que a solução para garantir a continuidade, a unidade da nação, é antecipar a maioridade de um menino com 15 anos incompletos. Dom Pedro II. Ele assumiu o trono, ele era, de fato, de direito, imperador do Brasil desde 1831, por causa da abdicação do seu pai. Mas ele passou a ser de direito, de fato, em 1840, quando ele tinha 15 anos incompletos. O Brasil imediatamente pacificou-se, graças ao Duque de Caxias, e graças a exatamente o fato de haver na chefia da nação um imperador que tinha perfeitamente consciência de que seja a missão de um rei ou de um imperador na nação. E sobre isso vai me estender um pouco mais. Antes de tratar da questão da missão, eu lembro o que foi dito aqui, logo no início, nas primeiras palavras, dos primeiros expositores, e de fato a boa que posso ter na direção é monarca, não é republicana. A primeira das monarquias é a célula base da sociedade, a família, em que o pai é rei, a mãe é rainha, e os filhos são filhos herdeiros. Esse princípio vale para uma fazenda, vale uma empresa, vale absolutamente toda a organização social. A república é uma utopia. Não funciona. Eu me recordo uma vez numa palestra nos Estados Unidos. Eu fiz várias palestras lá sobre questões sociais, outras questões históricas, mas não ia lá para defender a monarquia. Mas os americanos são loucos por monarquia, nobreza, príncipe, princesas, etc. Todas as palestras terminavam com perguntas a respeito da monarquia, da nobreza, dos príncipes, das princesas. Numa dessas palestras no sul dos Estados Unidos, tinha falado para os grandes empresários americanos, aquele mega empresário do petróleo, etc., no sul dos Estados Unidos. Numa dessas palestras, uma pessoa me perguntou no fim, então, se eu era monarquista. Eu expliquei por que eu era monarquista. E a principal razão é que foi dada aqui que a boa prova na pós-colonização é monárquica. Depois expliquei como o Brasil deu certo, E aí um grande empresário levantou a mão e disse, não concordo. Eu acho a república superior, mas a república qualquer um pode ser chefe de Estado. Em segundo lugar, o povo escolhe livremente seu chefe de Estado. Isso que o senhor está me provocando agora, ouça. Dizer que qualquer um pode ser chefe de Estado é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém que tenha a cabeça em cima do pescoço vai organizar a sua vida a partir do princípio que vai vencer a loteria. Em segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente seu chefe de Estado. Numa eleição presidencial, nem aqui nos Estados Unidos, nem mesmo no Brasil, em nenhum lugar, o povo escolhe seu chefe de Estado. O máximo que nós fazemos é optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder, pelo menos partidos, nos apresentam. Mas se o senhor está tão convencido, disse eu ao empresário, das vantagens da República, por que o senhor não proclama a República na sua empresa? A cada 4 anos, eleições gerais, sufrágio universal, vai votar todo mundo. O faxineiro, o mecânico do petróleo, o chofer. O governo responsável pelas obras, pela empresa, pelas várias do petróleo, etc., a cada 4 anos. Mas não, você não vai dar na empresa. Uma coisa, não funciona. Alguém poderia dizer, mas e essa última eleição do Brasil? O povo não escolheu o atual presidente?
povo sim escolheu entre dois modelos de Brasil. Porque o povo brasileiro se deu conta que estava sendo agredido naquilo que tinha de melhor, na índole profundamente religiosa do povo. Estava sendo, o seu poder estava sendo, as suas riquezas estavam sendo usurpadas por uma seita, porque o PT era uma seita, não era apenas um partido político, era uma verdadeira seita, que tinha todo um modelo de Estado que contrariava profundamente a boa pós-governativa. Se nós formos ver toda a obra do PT nesses longos anos em que eles saquearam a nossa pátria, há um denominador comum: a destruição que restava na nossa civilização cristã, na cristandade. E, se alguém tiver alguma dúvida, estude o PNDH 3 do presidente Lula, decretado no apagamento do seu governo. Seria um projeto de sovietização do país. Porque, a pretexto de direitos humanos, ele estabelecia os conselhos de direitos humanos municipais, que, por sua vez, responderiam aos conselhos estaduais, por sua vez, responderiam à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O que são esses conselhos? São soviéticos. Procuram um dicionário russo-português, vejo com a atração de conselho ou comunidade de base. São soviéticos. Seria a sovietização do Brasil. E, segundo esse PNDH 3, esses soviéticos teriam a supervisão de absolutamente todas as atividades do município, do Estado e da nação, sobre o governo municipal, sobre a secretaria do governo municipal, sobre as polícias metropolitanas, sobre as polícias estaduais, até sobre as forças armadas. Todas responderiam, em última instância, em última análise, à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, seja o Soviético Supremo. Vale a pena estudar e concluir, sobretudo militar aqui presente, esse projeto, para ver até que ponto eles tinham um projeto que seria contrário às nossas tradições, contrário às tradições que nós herdamos de Portugal, que foi a nossa fé católica, a nossa orientação da terra de Santa Cruz. Em 2016, o brasileiro se deram conta e saíram às ruas, nos 4 cantos da nação, bradando: minha bandeira verde amarela jamais será vermelha. Não foi um grande passo a esse projeto, a essa seita que havia dominado o Brasil, que tendia a escravizar o Brasil e que fez com que o Brasil financiasse projetos bolivarianos, que seria a sovietização do resto da América Latina. Segundo revelações, confissões do ex-ministro da Fazenda, Palotti, alguns dias atrás, no seu processo, ele reconheceu que foram desviados pelo Brasil, do Tesouro Nacional, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, mais de 500 bilhões de reais, meio trilhão, para financiar o governo bolivariano, para financiar a revolução, para encher o bolso desses políticos honestos, etc. Isso é o que ele reconheceu do Governo Nacional de Desenvolvimento Social. Um dos diretores de um setor da Petrobras, em certo momento, no processo resolveu, para conseguir uma pena mais leve, disse que ia devolver o que ele tinha no exterior, 100 bilhões de dólares. Aí nós temos ideia que se foi quanto o Brasil foi saqueado. O Brasil desbasta. E essa última eleição, muito mais que uma escolha entre um candidato de esquerda, um de direita, um conservador, um revolucionário, foi uma escolha entre dois poderes do Brasil. Os brasileiros bradaram que é o Brasil de volta. O que é esse Brasil de volta? No fundo, é uma retomada das vidas gloriosas que a Divina Providência não tinha reveladas. É uma ressurreição da terra de Santa Cruz. É um
Deus nosso Senhor a Cristo como Rei. E nós vemos que o governo atual, apesar dos jornais, a imprensa que pode denegrir de todas as formas, vem fazendo uma obra muito elogiada. E nós temos obrigação, nas atuais circunstâncias, de garantir o atual governo, sustentar o governo do governo. Mas se sente que os brasileiros querem algo a mais disso. Porque, infelizmente, o próprio governo atual está sendo forçado para poder conseguir a aprovação de certo projeto, a chantagem da Câmara Federal, da Câmara de Deputados e dos políticos. Porque o problema não está no político. O que os brasileiros querem é a restauração dos princípios cristãos de nossa parte. A restauração da terra de Santa Cruz. Aquele país maravilhoso é qual todos nós sonhamos. Aquele país maravilhoso que nós sabemos da nossa vocação. Nós temos uma intuição coletiva pelo qual nós sabemos que a divina providência tem planos extraordinários para o Brasil. E esse Brasil que nós queremos. Esse Brasil, nós estamos convencidos que será um Brasil normal. Mas um Brasil que, sobretudo, ao reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Brasil que se reconheça a superioridade da lei de Deus sobre a lei humana. Santo Agostinho sugere o seguinte pensamento. Imagine uma nação, uma cidade, uma região, uma nação que respeite 10 mandamentos da lei de Deus. Que problema haveria? Absolutamente nenhum. Por isso nós sustentamos que a única solução para os problemas atuais do Brasil é a restauração da cristandade. A restauração do reinado social do Senhor Jesus Cristo. Isto é, que a lei de Deus seja a lei suprema. Há um precedente histórico muito bonito. A Hungria. Hungria, na Idade Média, depois da Idade Média, na outra Idade Média, é um país pagão. Um rei pagão. Estevão. Esse rei se converteu à religião católica. Ele tinha feito com as mulheres, acertou a vida de todas, menos uma que ficou sendo a rainha, que ela foi mãe de outro santo, Santa América. Esse rei passou a ser o grande rei São Estevão, que até hoje a Constituição Húngara reconhece que o ponto de unidade da Hungria é a coroa de São Estevão. E esse rei estabeleceu a primeira Constituição que nós temos na história da cristandade. Não foi a Magna Carta como tem terra, foi a Constituição de Santo Estevão. Qual era essa Constituição? O 10 mandamento da lei de Deus. E é isso que nós brasileiros desejamos. Nós queremos exatamente a restauração na sociedade e se reconheça no direito de nosso Senhor Jesus Cristo. Se reconheça que nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E a missão do rei é ser o lugar tenente de Deus. Como se exerce essa missão? Qual a missão do rei? Ele é chefe de Estado. A missão do chefe de Estado é ser, em primeiro lugar, a encarnação da virtude do seu povo. Um exemplo, o símbolo vivo da nação, um exemplo que sustenta a sua nação, que inspira a sua nação. Em segundo lugar, ser natural defensor do seu povo. Tem que estar na primeira linha na defesa do seu povo. Em terceiro lugar, ele é chamado de auscultar a característica do seu povo, somar a isso a sua longa experiência que vem de muitas gerações, orientar seu povo para a realização desses desígnios grandiosos que a divina providência tem para o seu povo. Sabendo orientar o seu povo na realização da sua vocação histórica. Há um adágio popular que diz Vox Populi, Vox Dei. Esse adágio, assim, simplesmente, simplista, é verdadeiro? Não é. Porque se assim fosse, por exemplo, Lula será a voz de Deus, Hitler na Alemanha será a voz de Deus, para a paz seria a voz de Deus. Mas o professor Pico de Oliveira tinha uma afirmação que resolve
pode ser um tirano. Ele tem que saber auscultar, ouvir e orientar o seu povo. Não mais do que isso. Os reis têm muito menos poder que qualquer presidente da República. Não há comparação. Constitucionalmente, qual é o poder de Dom Pedro II? Segundo a Constituição de 1824, no Brasil, havia os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo era exercido através do presidente do Conselho de Ministros, que era escolhido pela Câmara dos Deputados e do Senado. O legislativo era o Senado e a Câmara dos Deputados, e o judiciário é o judiciário como até hoje, teoricamente, existe, com a sua tríplice garantia, que é a subsidiariedade, irredutibilidade dos vencimentos e irremovibilidade, para exatamente que o juiz possa legislar sem qualquer tipo de pressão. Mas havia um quarto poder, definido no artigo 98 da Constituição de 1824, que é o poder moderador. E o que diz esse poder moderador? Que o poder moderador é uma atribuição pessoal do imperador que visava a harmonização dos demais poderes em função do bem superior da nação. E é exatamente isso que nos falta hoje em dia. Nós vemos um contínuo mal entendido, contínua pugna entre os vários poderes. Os poderes não se entendem. Naquele tempo se entendiam, porque havia um poder harmonizador. E foi isso que garantiu o Brasil, no segundo reinado, seu mais longo período de estabilidade institucional. Durante 49 anos, quem reinou aqui, Dom Pedro II, não houve um golpe de Estado, nunca houve censura da imprensa, não houve qualquer limitação de direitos constitucionais. Pelo contrário, a monarquia garantia à nação três condições indispensáveis, que era a sua unidade, a sua estabilidade, a sua continuidade. E que os governantes tinham vista, não as futuras eleições, mas sim as futuras gerações. Assim era Dom Pedro II. Assim foi toda a obra gloriosa do Império no Brasil. E é desse regime que os brasileiros têm saudades. E é esse regime, no fundo, os brasileiros querem plantar, querem o Brasil de volta. Muito pelo contrário, há uma possibilidade? Há. E muitas. Porque a índole do povo brasileiro não é republicana. Como foi dito, foi lembrado aqui. O sapo é a princesinha. Mas ninguém escolheria o Pelé, o presidente de futebol. Nem a primeira dama. Mas sim, o rei de futebol, a rainha da uva, o rei da bicicleta, o rei da panela, e assim por diante. Ao natural das coisas monárquicas. Todas as coisas que Deus fez têm um princípio monárquico ordenativo. Como eu disse no início, a família aprendeu das monarquias. Mas nós vamos ver toda a obra de Deus na criação, é mais amplo. As constelações celestes é um princípio monárquico ordenativo. Nosso sistema solar, o Sol é o rei. Imagine que houvesse uma revolução francesa dos planetas contra o Sol. Com um passe mágico desaparecia o Sol. Isso é um caos cósmico. E tem um menorzinho na criação, um átomo. Qual a estrutura interna de um átomo? A micromonarquia, ou o núcleo em torno do qual gravitam os elétrons. O que acontece quando se altera essa ordem do átomo? Exatamente é o que a bomba atômica. Uma explosão nuclear. Boa ano posso dizer na criação é monárquica. E é disso que o brasileiro tem saudades. E nós vemos que o momento monárquico, longe de esmorecer, depois do plebiscito de 1993, está mais vivo do que nunca. Como talvez saibam, o decreto número 1 da República dizia está provisoriamente proclamado a República. E o artigo 7 desse decreto número 1
previa uma consulta popular para se se os brasileiros queriam um regime republicano ou a continuidade da monarquia. Eles tiveram que embarcar o imperador na calada da noite, porque sabiam que, se a população do Rio de Janeiro visse a família imperial, o imperador, a dona Teresa Cristina, a princesa Isabel, serem embarcados no exílio, havia uma revolução popular. Depois, constatando a impopularidade do governo republicano, já o artigo, a Declaração 85A da República, pôs monarquismo fora da lei. Nós ficamos 99 anos fora da lei. Até que, na última Constituição de 1988, essa Constituição restabeleceu os nossos direitos políticos. Nós temos nosso direito de caçada há 99 anos. E convocaram o famoso plebiscito. Só que nós fazíamos toda a máquina contra, toda a imprensa contra. Não tínhamos quadro, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. E não houve igualdade de condições. Apesar disso, conseguimos 13% dos votos válidos. Mas, um detalhe: em todos os debates que os monarquistas enfrentaram pela igualdade aos republicanos, fazia-se um plebiscito simulado no fim desse debate e vence a monarquia. Uma derrota. Com os resultados do plebiscito, muitos diziam que é a pele de cal sobre o ideal monárquico. Não foi. Por quê? Porque a monarquia, até nessa ocasião, era vista como um sonho, uma noite de verão, de alguns saudosistas. E a partir do plebiscito, passou a ser vista como uma alternativa. E por não crescente, como a esperança. E nós vemos que esse sentimento monárquico vem renascendo na alma de crescente brasileiros, a qual são esses vários eventos monárquicos que estão se realizando. No último sábado, aqui o professor acabou Correia, Nogueira, nos fez a palestra bem, o evento monárquico em Piracicaba. Foi o primeiro encontro monárquico em Piracicaba, 150 pessoas. Hoje nós temos o primeiro evento monárquico aqui no ABC. Aqui nós temos bem mais de 100 pessoas nesse auditório. 200 pessoas, 300 pessoas, vamos fazer esse tal. E assim, vamos desenvolvendo esse evento monárquico no Brasil todo. E nós vemos que o Brasil tende, naturalmente, à restauração da monarquia. Não por meio do golpe de Estado, não por meio da revolução, mas pela aspiração autêntica, no fundo da alma do Brasil. Pensando, portanto, a Deus nosso nome, que nos abençoe nessa epopeia, para retomarmos as vias históricas, essas vias gloriosas que nos estão destinadas para a natureza. Pensando na nossa Aparecida, Rainha do Brasil, nos abençoe nossos esforços e confiamos, porque Deus é brasileiro. E Deus certamente nos ajudará nesta nossa epopeia. Que Deus nosso nos abençoe a todos e nos ajude a realizarmos a nossa vocação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Bertrand, Ordenança Bragança, a magistral explanação histórica e brasileira e portuguesa de uma realidade que pervade a todos nós brasileiros, todos nós cristãos. Gostaria, em seguida, convidar o professor Rafael Nogueira, que vai nos brindar com uma apresentação sobre os bandeirantes.
vieram de fora, regiões próximas e distantes. Estava comentando com o Paulo Cruz aquilo que o Dom Bertrand acabou de dizer, que nós estamos aí vendo muita gente presenciar esses encontros monárquicos. Houve uma época em que eu estudava essas coisas e não tinha com quem falar, afastava até os amigos e família, de tanto que eu queria falar desse assunto, e tão poucos ouvidos que eu encontrava. Então é realmente muito auspicioso perceber que alguma mudança houve, né? Estivemos mesmo em Piracicaba também, num evento cheio, hoje um evento com tanta gente interessada, para mim é uma alegria enorme. E me pediram para que falasse sobre os bandeirantes, é um tema muito importante para os paulistas e tão mal compreendido, um tema que ele foi simplificado ao extremo. Eu gostaria que tudo fosse simples, e muitas das coisas na realidade são simples, só que a gente não vai entender a realidade quando ela é complexa e a gente quer simplificar à força. Então, quando nós pensamos em bandeirantes, geralmente os professores de escola, e eu não vou dizer que é sempre maldade, eles são os vilões, eles são nossos inimigos, temos que tomar cuidado para que eles não destruam as mentes e corações dos nossos filhos. Alguns são, mas muitos deles não são simplesmente fruto também de um ensino e também dessa simplificação que facilita, essa simplificação forçada, ela facilita a memorização, não é verdade? Você pega, por exemplo, você coloca um chavão. Os bandeirantes eram aqueles que entravam, né, no Brasil, nos interiores. Na verdade, a palavra usada era sertão, justamente uma palavra que derivava de desertão, para terem noção de como é que era a ideia que se fazia do interior. Então, eles eram aqueles homens que entravam para escravizar os índios. Então, e fica mais ou menos assim. Aí alguns ampliam um pouco essa visão. Então, eram aqueles que entravam geralmente para escravizar índios, mas que também por acidente colaboraram com o aumento do território e que também encontraram ouro, alguns dos quais procuravam minérios, né? Então temos essas ideias aí. Elas não estão de todo erradas, essas ideias, mas elas estão longe da realidade. É isso que eu queria trazer aqui um pouco. Eu quero trazer uma palavrinha rápida só para vocês verem a complexidade, porque eu estou trazendo parte de algo que eu estou investigando, não estou trazendo a palavra final ainda. Eu acho que nós aqui que defendemos o movimento monárquico temos que entender que o Brasil também é uma enormidade ainda de documentos a se estudar, a se compreender, para que nós possamos mesmo saber melhor qual é esse Brasil, né, que nós queremos e que nós tivemos aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar a ideia de bandeiras, né? O que é o conceito de bandeiras? Primeiro que essa palavra não era usada desde as primeiras expedições no século XVI, ela vai ser usada depois, mas em alguns documentos espanhóis, ou se referindo às bandeiras paulistas, eram jesuítas espanhóis se referindo a bandeiras paulistas ou do governo, eles usavam a palavra com V, isso é bandeiras, né? Essa expressão já aparecia antes, isso segundo o historiador espanhol Ricardo Román Blanco. Ele trabalhou algum tempo aqui na USP, sobretudo nas décadas de 50 e 60, e sofreu ampla perseguição aí dos elementos comunistas que a USP tinha. Ele publicou um livro sobre as bandeiras, ele chamava as bandeiras, né, de expedições militares ibéricas, e ele disse, essas palavras, como começaram a aparecer no espanhol, elas eram a designação de verdadeiros batalhões, eram justamente agrupamentos com disciplina, intenções e armamento militar, certo? Então eles aparecem as bandeiras em que ocasião? Justamente nas guerras para tomar dos muçulmanos aqueles territórios, guerras ibéricas, né? Guerras protagonizadas aí por espanhóis e portugueses. Então, será que existe alguma relação com, digamos assim, a formação de um agrupamento militar, ou seja, o que é um agrupamento militar? Digamos assim, apoiado pelo Estado, apoiado pelo governo. Ele tem relação com a luta territorial e também com a defesa, né? Essa palavra nos dá essa pista, porque nós usamos a palavra bandeiras e bandeirantes para um fenômeno que é muito maior, né? Só isso que eu falei que se ensina na escola já não é, digamos, abrangido pela ideia de um agrupamento militar com finalidade de defesa territorial e defesa também dos povoados. Então, por que apareceu? Isso aí acho que foi uma preguiça historiográfica aí que acabou gerando essa confusão. Mas alguns historiadores começaram a fazer diferenciações e passaram a usar outras palavras, como por exemplo entradas, né?
ou seja, aqueles que organizavam as entradas, e o adjetivo, em vez de bandeirantes, passaram a usar também sertanistas. Aí começamos a entender o seguinte: alguns que eram chamados de sertanistas, eles eram aqueles que adentravam para procurar minérios, ou os sertanistas de contrato eram justamente contratados para uma empresa bélica contra alguns indígenas ou contra quilombos revoltados. No caso, o mais famoso mesmo é o quilombo de Palmares, que foi enfrentado numa circunstância dessas. Beleza, nós já estamos percebendo que a coisa não é tão simples. Qual era a diferença, digamos, como é que eles se organizavam? O número dessas pessoas que formavam esses agrupamentos? Que dados nós temos e quais são as fontes? É interessante que nós saibamos que as fontes, elas foram sendo abertas durante o tempo, né? Você pode ver no início do século XX, Washington Luiz, né, que foi um homem muito importante aqui de São Paulo, foi inclusive presidente do Brasil, ele era um historiador, ele gostava muito de estudar história, e ele levantou os dados que estavam na prefeitura de São Paulo. Antes dele, nós tínhamos já alguns estudos a respeito das bandeiras. E, reiteradamente, os historiadores que pegam esse tema dizem: sobre esse tema muito se falou, mas ainda não tem a palavra final. E eu repito isso aqui, tá? Ainda estamos nesse pé. Muito se falou, sem que tenhamos ainda a palavra final. Então, a outra fonte também pode ser o livro do Toné, né, sobre as bandeiras paulistas, mas nós sabemos que há outras bandeiras também. Quais foram os outros movimentos? Temos movimentos na Amazônia, para a conquista justamente daquele território. Se observarmos o mapa do Brasil, o mapa ele vai muito além do antigo tratado da linha, do antigo tratado de Tordesilhas, justamente ali no norte. Aquilo foi resultado de bandeira paulista e de bandeira lá do norte também. Nós temos também algumas outras bandeiras que foram feitas no Nordeste, para se interiorizar lá. Quem são os herdeiros, né, desses bandeirantes? Onde ficaram essas pessoas? O que aconteceu com eles? Foi ocorrendo uma mutação sociopolítica, de modo que os herdeiros dos bandeirantes foram se transformando justamente nos tropeiros, nos boiadeiros e nos caipiras e coisas assim. São esses os descendentes. Aliás, é interessante estar hoje em Santo André, porque eu sou descendente, segundo o livro da minha família Nogueira, eu sou descendente de João Ramalho, né? Como muitos aqui, e também descendente de um bandeirante, o Fernão Dias. E o Fernão Dias, ele foi representante de uma bandeira em busca de minério. Então eu prometi dizer a vocês alguns dados, né, os números das pessoas, como é que funcionava isso. Se for observar uma das expedições de Raposo Tavares, você vai chegar a um número que passa de 2.000 pessoas, e isso acontecia muito frequentemente. O que é isso? 2.000 pessoas em marcha, que alguns historiadores chamavam de arraiais em marcha, arraial em marcha, ou seja, cidade em marcha, cidade em movimento. O que era isso? Eram justamente expedições com pessoas do tipo seguinte: centenas de portugueses, milhares de indígenas, e você tinha tabeliães, você tinha juiz, você tinha padre, você tinha tudo isso avançando. Então fica muito difícil para eu acreditar que esse tipo de arraial em marcha era um grupo de 2.000 pessoas que só ia para o interior para escravizar indígenas. O objetivo maior, por exemplo, desta expedição de Raposo Tavares a que me referi, ela fica clara pelo seu percurso e pelo que acontece, que no primeiro momento o objetivo foi justamente tomar posse de alguns territórios. Depois, as expedições mineradoras, como é que elas se caracterizavam? Se você for observar os números, nós só teremos um número de poucas centenas de pessoas, às vezes menos, às vezes 40, 50 pessoas. Pessoas, muitas vezes, pouco armadas, né? Pessoas que iam mais munidas de bateias e de instrumentos para encontrar ouro, para encontrar minérios, do que de arcabuzes ou de arcos e flechas. Então nós temos aí uma característica diferente dessas duas expedições. E de qualquer forma é evidente que o lado militar, né, para esses arraiais em marcha era muito notável. E ainda temos as outras, como eu já me referi, aquelas que iam enfrentar os perigos iminentes, né, para fazer a defesa. Beleza, agora, tornada mais complexa a situação, a gente percebe que existem várias palavras para designar os movimentos sem muito acordo entre os historiadores. Alguns usam a palavra bandeiras para se referir a todos esses movimentos, alguns segmentam e colocam uma legenda
para, digamos assim, tentar esclarecer as coisas para o leitor, colocando entradas, são aqueles que vão em busca de minério, bandeiras, aqueles que vão em busca de apresamento de índios, e você tem os sertanistas, aqueles que iam em direção ou de uma guerra específica, ou iam em direção para além da linha de Tordesilhas para investigar aí o que há e tomar posse. Mas isso não está estável, tá? Não está estável, eu não tenho como resolver esse problema aqui ao vivo para vocês. Então eu vou usar a palavra agora, bandeiras e bandeirantes, para nomear esse fenômeno complexo inteiro, mas tentar investigar um lado que é pouco falado, justamente o lado da tomada de posse desse território, já que, muito brilhantemente, Dom Bertrand aqui nos fez um pequeno histórico de como é que foi aqui a tomada, o achamento, a presença, inclusive os objetivos daqueles que fizeram tudo isso, né, aqui tudo ligado ao Brasil. Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: primeiro, que havia uma lenda muito antiga circulando na Europa, principalmente na Irlanda, de que havia um continente para lá do Atlântico. O nome do Atlântico não era esse, eles chamavam de Mar Oceano, para lá do Atlântico, que era uma ilha abençoada, né? uma terra que seria uma espécie de país das maravilhas. É engraçado que a gente pense uma lenda irlandesa, o que tem a ver com Portugal? Bom, eu não sei se alguns de vocês já observaram que Portugal tem uma ascendência, os portugueses têm uma ascendência celta muito grande. Houve uma migração de pessoas ali da Irlanda, da Escócia e de Gales para Portugal. Havia uma espécie de semelhança genética, inclusive. Eu tenho família paterna toda portuguesa, fiz o exame de DNA e, surpreendentemente, apareceu 10% de irlandês. Então, assim, eu não tinha a menor ideia, isso não estava registrado em nada, só para vocês terem ideia de como isso é presente. E também deu 14% africano. Então, estamos juntos. Então, o que acontece? A despeito disso tudo, essa lenda já existia. Ao mesmo tempo, os brasileiros, ou seja, os portugueses daquela época que para cá vieram, achei muito interessante a visão de Dom Bertrand, de que se dava mais importância às Índias. Por um dos motivos para isso era justamente para driblar a atenção daqueles piratas e daqueles corsários que queriam, né, daqueles países, daqueles chefes de Estado que queriam também, estavam de olhos grandes, voltados aos novos continentes encontrados. Então, a ideia de que o Portugal precisava tomar posse daqui é muito interessante. Se você observar na década de 30 do século XVI, 1530, para cá é mandado Tomé de Souza, para cá mesmo, São Paulo, litoral de São Paulo, São Vicente mais especificamente. Ele trava relações com João Ramalho. João Ramalho foi o homem que fez a intermediação entre aqui os tupiniquins, ou guaianazes, e os portugueses que chegavam. Sem o João Ramalho ia ser muito difícil conseguir aqui a tomada, porque não adiantava você chegar com uma carta do rei dizendo: isso aqui é do rei de Portugal, e os índios, beleza, então, tá tranquilo. Não, os índios já estavam organizados, com muita amizade com João Ramalho. Quando chegam aqui os portugueses, os índios que aqui estavam, chamados geralmente de tupiniquins, se cristianizam. Não sei se vocês sabiam, houve uma guerra lá embaixo quer dizer Santo São Vicente, que o do lado de Santos, o cacique do lado de Santos, ele se cristianizou, e o do lado de São Vicente, ele não se cristianizou, e houve uma guerra familiar ali, e o de São Vicente perdeu. Eu estou usando os termos de hoje, na época não era Santos e São Vicente. Primeiro surge a vila de São Vicente, que englobava tudo, depois vai se emancipar a vila do Porto de Santos, para depois virar a vila de Santos. Tudo isso eu disse para mostrar que essa parte da história tem sido simplificada à força, e ela não é tão simples assim. Temos aí então, nessa circunstância aqui, uma situação em que o João Ramalho intermedia as relações. Aqui ficam então portugueses convivendo com os tupi. Eu vou repetir: aqui em São Paulo ficam portugueses em convivência constante nessas vilas com os tupi. E quando eu falo os tupi, os tupiniquins, os tupinambá, eu às vezes vario entre o plural e não plural, sempre estou certo, tá? Porque no tupi eles não usavam S para plural, então se eu usar de um jeito é português, se eu usar de outro é tupi, beleza? Então tranquilo, estou me defendendo aqui. Dessa convivência surgem os descendentes que muitas vezes eram miscigenados. E quando as expedições bandeirantes vão acontecer, elas têm um aspecto econômico, que é o aspecto de que São Paulo começa com
a cana-de-açúcar, com engenhos, e muitos desses engenhos foram destruídos por piratas. Não sei se vocês sabem, essa história é muito contada lá em Santos, São Vicente. Tem ainda o engenho dos Erasmos lá em Santos, estão as ruínas do século XVI lá. Foi destruído por um pirata chamado Thomas Cavendish, tá? Então, assim, foram destruídos, e ao mesmo tempo o Nordeste tinha um solo melhor e era mais próximo da Europa. Então, Pernambuco e São Vicente tinham sido as duas capitanias que tinham funcionado. São Vicente logo decai. E quando São Vicente decai, a ideia foi a seguinte. Primeiro, uma ideia que é muito pouco falada. Só viu Jorge Caldeira escrever no livro dele, História do Brasil com Empreendedores, a ideia de ser empreendedor. Primeiro, a policultura e cuidar da alimentação. Em segundo lugar, por que não a mineração? Afinal, algo de maior valor para os índios aqui eram facões e machadinhos. Com isso você comprava tudo, tá? com os índios. Você imagina a dificuldade deles de derrubar uma árvore ainda com pedra polida. Levava um dia ou mais. Com um machado, menos de uma hora, às vezes alguns minutos. Então, para eles, o machado era coisa fantástica. Aí vai um paulista, e agora eu esqueci o nome, lamentavelmente, mas ele foi para o interior, encontrou uma jazida de ferro, imagina, o sujeito vai lá, faz um forno de barro e começa a fundir, e aí ele enriquece. Depois tem um que se torna mais ou menos um banqueiro, mais ou menos não, é padre, banqueiro, era tudo. Também o Jorge Caldeira o biografou, é uma história fantástica. E depois os outros que foram para o interior, e alguns quiseram sim o negócio do apresamento dos índios. O apresamento dos índios, que por um tempo foi lucrativo, justamente porque no primeiro momento não havia a escravidão na África, né? Houve dois momentos: um momento em que a escravidão na África ainda não tinha chegado aqui, e no segundo momento em que ela tinha decaído justamente por causa da união entre Espanha e Portugal, que aconteceu um pouco depois. Nessas entradas, então, havia a busca por minérios também. Agora é o que eu vou complementar. Eu dei aqui a visão econômica. A visão econômica existia, tá? Existia. Alguns foram para o interior para empreender, outros foram para o interior para buscar minério, e outros foram para o interior pelo negócio da escravatura. Agora, poucos levam em consideração a lenda a que me referi, a lenda do Brasil. Quando chegam aqui, eles convivem tupis e portugueses, e os tupis tinham uma visão muito unificada do Brasil, porque eles eram povos andantes, eles perambulavam, eles tinham uma visão de que existia aqui a chamada Pindorama, né? Tem pouquíssimos dados probatórios disso, isso é uma coisa meio de história oral, mas eles diziam que existia uma unidade aqui no Brasil, que era Pindorama, a unidade, e conversando com os indígenas, o tupi começa a ser decifrado por um homem, primeiro por um português degredado, depois quem aprende é João Navarro, um jesuíta, e depois o José de Anchieta, de fato, cataloga e gramatiza o tupi. Quando nós temos essa circunstância, o tupi vai ser, inclusive a língua geral que deriva dessa gramatização do tupi, vai ser a língua oficial aqui em São Paulo por muito tempo. Então era o idioma falado. Eles se comunicam e vem a ideia de Pindorama. Os portugueses traduzem isso por Ilha Brasil. Os irlandeses falavam, já usavam a palavra, né? Eu vou falar com sotaque inglês, Hi Brasil, mas não era assim, era em gaélico, e eu não sei gaélico, tá? Mas era H-Y e Brasil, acho que com E e Z, tá? Isso já existia. Então, olha só, une-se uma visão de que o Brasil é uma ilha unificada, uma ilha. Ao mesmo tempo, essa ilha, ela seria, como toda ilha, uma porção de terra cercada por água. Você tinha que encontrar o quê? Onde estavam os limites da terra. Nós sabemos que não é uma ilha, mas existem rios que se encontram. Então, a ideia era justamente buscar os limites geográficos, sobretudo os limites ligados aos rios. E se observaria no Distrito Federal, existe uma confluência, um vínculo entre os rios que vêm aqui do sul-sudeste e um rio que desce do norte. Só que depois, com os bandeirantes atravessando essa linha, indo para além inclusive dessa linha, eles aumentaram a ideia de Ilha Brasil e foram em direção mais longe para chegar nos limites dos outros rios lá. Então a ideia que vai posteriormente ser traduzida num tratado, o Tratado de Madrid de 1750, que previa que o Brasil, foi um acordo entre Portugal e Espanha, e a previsão era, olha, vamos trocar a linha de Tordesilhas,
que é uma linha muito difícil de encontrar, na época era muito difícil, é uma linha imaginária que está no mapa, era muito difícil. Vamos trocar. Isso disse Alexandre de Gusmão, lá de Santos, como Bonifácio, como eu, como muita gente. E aí nós percebemos o seguinte: o Alexandre de Gusmão consegue convencer os espanhóis de que a linha demarcatória, como disse o Dom Bertrand, ele foi esperto também, além dos mapas falsos que faziam, ele pede a elaboração do chamado mapa das cortes, dizendo que era o mapa oficial que Portugal usava, e eles deixaram a linha de Tordesilhas bem para lá, tá entendendo? Eles já jogaram para lá. E aí ele mostrou os rios que estavam lá próximos e disse o seguinte: é melhor, entre os rios e montanhas, né? É melhor a gente demarcar com os acidentes geográficos. E os espanhóis olharam assim, e ele ainda vem com o Udiposideates, dizendo: os portugueses povoam essa região. E para a gente encontrar o limite, o ideal é a gente usar esse circundar geográfico aí. Os espanhóis aceitam. Então, em 1750 é oficializada uma visão que vem de uma espécie de sonho que deriva desde uma lenda medieval irlandesa, que se combina com uma ideia tupi de unidade geográfica, se traduz pela ideia de Ilha Brasil. Então, quando a gente pensa nisso, o que seria então essa visão unificada? É uma visão territorial. Se a gente observar, Raposo Tavares vem para cá com 20 anos, e ele vem para cá, ele era bem visto, né, na corte, ele vem para cá provavelmente com uma ideia de conquistar territórios. Assim foi Fernão Dias também, entre outros, vieram para cá já na fase adulta. Então, o que eu interpreto, o que falta nessas narrativas? A narrativa de que havia em Portugal já um sonho que se une com uma visão mítica dos Tupi, que era o Brasil unificado, com mais ou menos esse desenho territorial que a gente tem hoje. Tá? Então, conquistado pelos bandeirantes, que muitas vezes iam em cidades em marcha para povoar esses lugares, isso se torna um império. É aí que o José Bonifácio, antes de vir para cá, em junho de 1819, 200 anos atrás, ele diz no seu último discurso em Portugal: que terra, senhores, para um grande e vasto império. E ele sempre dizia que era para manter essa peça majestosa, inteiriça. E para isso, o Brasil só enxerga um símbolo de unidade: a coroa. Por isso que José Bonifácio defendeu tanto Dom Pedro I. Dom Pedro I, naquela ocasião, era justamente o símbolo dessa unidade territorial. E só para terminar, para alguns que vão pensar: mas e a obra do Barão do Rio Branco? Vou lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, o Barão do Rio Branco, ele aperfeiçoou, a peça já existia. Ele conseguiu, Maranhão, Santa Catarina, da Argentina, consegue o Acre. Foi um gigante. Mas quando Floriano Peixoto pede por Barão do Rio Branco o seguinte: deixe de assinar Barão porque a monarquia acabou, ele responde: ciente, Barão do Rio Branco. Obrigado. Muito obrigado. Eu sei que tudo o que vem sido dito, desde o primeiro orador, Dom Bertrand, professor Rafael Nogueira, suscita muitas perguntas em vocês. Nosso tempo é curto, infelizmente. Eu mesmo tenho muitas ideias que gostaria de comentar e debater. Mas vamos continuar agora convidando o deputado estadual, capitão Castelo Branco, da nossa Assembleia Legislativa de São Paulo, que vai falar sobre segurança e narcotráfico. Sua Alteza, boa noite. Boa noite, família imperial. Boa noite, público presente. Sou o último orador da noite, acredito. Vou ter que ser breve. E vou sair da história e vou entrar num tema áspero, mas igualmente importante. Eu preparei a apresentação para um slideshow, entendendo que havia um telão, o que não vai acontecer. Então, vou me permitir seguir um roteiro
e em 15 minutos esgotar um tema que teoricamente deveria ser apresentado em 2 horas. O tema é o narcoterrorismo no mundo e no Brasil, as suas origens e os seus tentáculos políticos. Tema pesado e tema da maior importância para nós. Apenas para ter um roteiro. Mas muito bem. Nós vamos tentar colocar o narcoterrorismo como um problema de segurança nacional e segurança pública. Eu vou dizer que é o maior problema hoje no mundo e no Brasil no que diz respeito à defesa nacional e segurança pública. Disparado, 99% dos problemas que hoje tem no Brasil são decorrentes desta causa. E as consequências são desastrosas. Primeiro, para a economia. Segundo, para a saúde pública. Terceiro, para a segurança em si. E, por fim, para a estrutura familiar. Eu tinha feito um roteiro, mas basicamente a gente vai apresentar isso em 3 blocos. Primeiro, um pouco da história dos entorpecentes, das drogas, culturalmente falando. Depois, os reflexos disso na questão da segurança e, por fim, como é que isso chegou na política. Muito bem. Então, nós temos que as drogas estão intimamente ligadas à história da humanidade. Elas sempre existiram, de uma forma ou de outra. E, principalmente, ela se dividiu em 4 ramos. Ou elas tinham uso médico, medicinal, ou elas tinham uso recreativo e de lazer, festas, ou elas tinham uso ligado à parte mística, esotérica, ou se tornavam compulsivas, entre outros. Até para fins militares eram usados. Mas esses 4 ou 5 ramos principais, ou era medicinal, ou era recreativo, ou era ritualístico, mágico, ou era compulsivo. E o que acontece? Essas drogas elas vão ter origens diversas no mundo. Então aqui a gente não ia contar a história da cocaína, depois ia contar a história da maconha, do ópio, e por aí vai. Cada uma dessas drogas tem uma longa história, todas ligadas a esses aspectos. Puxa, mas por que você abre a palestra assim? Para dizer que o problema é antigo e tinha raízes diversas. Se aproveitando disso, historicamente, o problema chega no Brasil de 3 formas: as chamadas drogas naturais, as chamadas drogas sintéticas e as chamadas outras drogas. Muito bem. E o que era usado para aqueles fins começa a se tornar um problema de saúde pública, porque cada uma das pessoas reage de forma diferente. E quando isso é colocado em larga escala, a gente tem grandes problemas, principalmente porque trazem sequelas cerebrais graves e algumas irreversíveis. E muitas patologias psíquicas, quando se pensa que a droga vai ajudar, na verdade ela potencializa. Existem exceções, o tema é controverso, é polêmico, eu não vou entrar nessa questão, até porque eu precisaria de slides para me aprofundar, mas eu vou apenas me ater no genérico, porque o que interessa aqui é como isso chegou até a política. Muito bem. Se a gente pegar um mapa do mundo, os lugares que mais se plantou e utilizou drogas, curiosamente foram a América Central e a América do Sul e lá na Ásia. Esses foram os grandes produtores de droga na história da humanidade desde os primórdios. E hoje isso está espalhado pelo mundo inteiro. Tenta-se implantar no mundo inteiro, tenta-se produzir no mundo inteiro. Mas a América do Sul ainda continua sendo a sua principal protagonista, entre as quais a Bolívia, a Colômbia, agora a Venezuela, o Peru era até pouco tempo, e o próprio Brasil. Lá no Oriente, a China foi uma grande produtora de ópio, o Afeganistão,
o Tajiquistão, aquele meio da Ásia, produziu bastante, o próprio Vietnã, uma época, enfim. E o Brasil? O Brasil é hoje o principal corredor transportador de droga do mundo. Simples assim. A droga é produzida no nosso vizinho, ela obrigatoriamente passa por aqui para seguir destino, ou vice-versa. Então isso já dá ao Brasil uma dimensão importantíssima sob o ponto de vista estratégico. Os números que nós estamos falando são absurdos, né? Pena que não temos o telão para mostrar as fotos, mas são toneladas e toneladas e toneladas todos os dias, em todos os lugares do Brasil, sem contar o que não é apreendido. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Serviço de Inteligência tem feito um bom trabalho, mas ainda muito aquém do volume do que passa aqui. Sem considerar que nem todos os 27 estados têm a mesma polícia tão bem equipada ou treinada quanto a nossa. E o estado de São Paulo é um dos estados chaves nessa operação, porque aqui moram 46 milhões de pessoas, 25% da população brasileira, 2,3 trilhões de faturamento anual, o maior PIB da nação, a soma dos 7 outros estados que têm PIB grande depois do nosso, não dão metade do nosso. São Paulo é o segundo maior PIB do Brasil, a cidade de São Paulo, depois do estado. Então o mercado consumidor está aqui. Não precisa ser muito inteligente para saber que a droga se tornou um negócio. E aqui eu tenho alguns dados estatísticos de 2015, 16, 17. É pena, repito, que vocês não possam visualizar, mas a quantidade de drogas apreendidas, de maconha, de cocaína, com origem ou sem origem, enfim, e sempre tendo o estado de São Paulo. E os desdobramentos disso na sociedade, né? Porque tem fotos da Cracolândia, fotos de comunidades e de problemas diversos. Bom, a gente vem caminhando na palestra e vai chegar no seguinte questão. A gente para um pouco e vai falar do crime organizado. Então a gente contava um pouco da história do crime organizado no Brasil, desde os primórdios, mas principalmente da República para cá, que é quando isso começou a ficar mais claro, né? E principalmente depois de 1930, quando Getúlio Vargas mistura presos políticos com presos comuns. Quer dizer, um tinha a força física, outro tinha o cérebro. Quando ele uniu os dois, ele criou um monstrinho. E depois isso prossegue, até que no governo militar isso novamente acontece, só que dessa vez presos com viés ideológico, que buscavam recursos para manter as suas operações militares. Isso tinha um viés comunista, tinha um viés socialista, na medida em que eles pregavam a Revolução Armada para a tomada do poder. Precisavam de armas, equipamento, logística, comida, e isso precisava ser captado através de assaltos a bancos, roubos de carga, e qualquer tipo de ilícito, ataque a quartéis, para que você tivesse aquele armamento. Esse movimento de guerrilhas ele começa nos anos 60, vai se entrando, até que a gente chega nos anos 70 e 80 na América Latina, onde há uma junção entre movimentos de esquerda que buscavam a tomada do poder armado e o narcotráfico, porque aquilo era uma fonte de renda. Então, a simbiose era: o guerrilheiro precisa de arma e o plantador de drogas e o produtor precisava de defesa. Então, eu te dou a defesa e você me dá o recurso que eu preciso. Isso aconteceu de fato no Peru, aconteceu na Bolívia, aconteceu no Equador, aconteceu na Colômbia. No Peru virou o Sendero Luminoso, na Colômbia virou as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que deram muito problema, eles terminaram recentemente a duras penas, as FARC, e que atuaram. Aqui a gente tem um gráfico na cabeça do cachorro, não vai dar para mostrar aqui, mas numa área sensível da Amazônia, onde o Brasil teve um dos seus pelotões atacados, do Traíra, tivemos baixas, tivemos a entrada das FARC em território brasileiro,
e tivemos entre 1989 e 1992 conflitos sérios nessa região, todos ligados ao narcotráfico e as suas influências apoiando guerrilheiros e partidos políticos. Isso já estava acontecendo na Colômbia, está aí a Netflix com o filme do seu principal líder na época, está acontecendo hoje no México, e os movimentos de guerrilha estavam sendo financiados pelo narcotráfico. Os movimentos políticos começaram a ser financiados pelo narcotráfico. Na Colômbia, vou citar de novo, mas isso aconteceu no Peru também, e acabou acontecendo no Brasil, grande parte dos recursos de campanha daqueles políticos, eles eram dados pelo tráfico de drogas. E o Brasil não ficou de fora dessa situação. Já em 1990, nosso serviço de inteligência sabia que isso estava acontecendo, entrava pela Amazônia e chegava até o Rio de Janeiro, até Brasília, até São Paulo. E, claro, precisava de políticos para que essa operação ocorresse. E isso começou a acontecer. Isso tudo é história, a gente não pode citar nomes aqui por motivos óbvios, a gente está se atendo ao conceito, e esse conceito é tácito e é fato. Em que ponto estamos hoje? Estamos no momento em que o tráfico de drogas está cada vez mais profissional, ele está cada vez mais organizado e mais sofisticado na sua tecnologia e nos seus objetivos. E eles continuam precisando de apoio político, eles continuam precisando de pessoas que os representem, né? E os têm, de uma maneira ou de outra. E, acima de tudo, eles precisam de mercado consumidor. Então, para terminar esse grande negócio, é uma doença, é um câncer social gravíssimo, que consome a sociedade aos poucos, até a pouco silenciosamente, hoje em dia ostensivamente, porque os sinais de corrosão social já são nítidos. São preciso uma série de medidas. Então a gente entra agora na conclusão. Para corrigir isso, bom, primeiro você precisa mudar a legislação. Nossa legislação brasileira é muito complacente, muito fraca, muito frágil no combate ao consumo de drogas e ao tráfico de drogas. E é por isso que muitos países do mundo adotaram políticas muito severas em relação a isso, para salvar a própria nação de si mesma. Ele não está aqui nessa apresentação, mas a gente tem mapeado os países que têm legislações, algumas muito severas, e tolerância zero em relação ao narcotráfico, porque ele destrói realmente a família e o cerne da sociedade. Inclusive, numa leitura maior, isso é usado como vetor político. E aqui eu volto à história da Inglaterra, que disseminou o ópio na China para conquistar um país daquele tamanho. Grande parte da Revolução Chinesa depois foi a raiva, né, e o troco do que haviam feito com eles. E não é diferente hoje. A droga continua sendo ferramenta de corrosão social para a tomada de poder. A segunda coisa que tem que mudar é a preparação, que é boa, mas tem que ser cada vez melhor, dos serviços de inteligência e da capacitação da polícia. Porque eles são muito rápidos, e eles não têm lei nenhuma, eles não têm respeito a nada, né? Eles são muito mais operacionais do que nós, porque eles não têm as amarras dos sistemas que nós temos, nem o Ministério Público, e nem isso, nem aquilo, nem a opinião pública, nem nada. Eles simplesmente fazem. O exemplo é o Rio de Janeiro. Então, capacitação constante e grande. Equipamentos e por fim, políticas públicas realmente fortes e vocacionadas à resolução do problema. E as políticas públicas em dois viés. O primeiro é educar a nova geração, porque se não tem consumidor, acaba o mercado. Esse é o grande lance, né? Se a gente seguir a teoria de Adam Smith, eles estão vendendo droga porque tem alguém que compra. O Pablo Escobar falou isso uma vez para o Senado americano. Falou, você está me prendendo por quê? Eu vendo para o seu povo. Vocês consomem o que eu estou vendendo. Eu sou um negociante. Se eles comprarem cocaína, eu vendo cocaína. Se eles comprarem talco, eu vou vender talco.
e estou vendendo o que vocês querem consumir. Ponto final. Então, educação de base no sentido preventivo, para que as nossas crianças e os nossos jovens não vejam na droga uma alternativa inicialmente de lazer e que depois perde o rumo e termina um centro de tratamento de drogados ou de dependentes químicos, que é muito triste de ver. Segundo, políticas públicas no sentido de correção do problema. E aí é caro, né? E é trabalhoso, porque isso envolve medidas diversas em torno de fronteiras, tecnologia de proteção de entrada e saída. O Brasil é um país que tem 8.700 quilômetros de mar, mais 14.000 quilômetros de fronteira seca, e por aí vai. Então, veja, Estados Unidos, o país mais rico do mundo, está construindo um muro com o México por várias razões. Uma delas é porque a entrada de 80% do tráfico entra pela fronteira do México. Enfim, eu vou para as minhas considerações finais, trazendo à tona um tema extremamente importante, que não é novo, já vem dos anos 70 essa história, mas que está atingindo um nível altíssimo e perigoso no Brasil, porque já se sabe da conexão do tráfico de drogas com o sistema político, né? E essa simbiose é extremamente perigosa e a gente tem que ficar atento em relação a isso. Por fim, as minhas palavras de apoio à monarquia, as minhas palavras de felicidade em participar de um fórum de nível tão elevado. É tão difícil ver isso, níveis culturais tão altos, abordagens tão nobres. Eu realmente fico feliz e ganho a noite em estar aqui hoje. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Bem, com as palavras do nosso deputado estadual Castelo Branco, a quem agradecemos pela brilhante apresentação, pelo foco dado numa questão que é muito importante e muitas vezes fica um pouco oculta entre outros problemas do Brasil. Eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Santo André pela cessão desse teatro maravilhoso, todo o apoio que foi dado a esse evento, à Polícia Militar e todos os militares que estão presentes conosco hoje, a cada uma e cada um de vocês que aqui estão prestigiando, ouvindo, aplaudindo. A senhora Bruna, creio que seja Torlai, do Movimento Nação Real de Santos. Deusadir Cardoso é a nossa líder do Movimento Nação Real. Vera Amati, assessora do deputado federal Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Todos os grupos monárquicos que divulgaram, que participaram. A nossa mesa de honra, a Dom Bertrand de Orleans e Bragança, a todos os presentes por essa realização. Então, com isso, damos por fim esse primeiro encontro monárquico do OABC, esperando que logo teremos o segundo encontro e outros, e temos aí a Jornada dos Príncipes para novamente nos encontrarmos. Muito obrigado, boa noite a todos.